Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando eu postei uma frase nas redes sociais dizendo, abre aspas, o bom de ser cristão é que não nos foi dito para decidirmos o que o país deve fazer, mas para obedecermos à autoridade que Deus colocou. Fecha aspas. Eu não esperava uma reação tempestiva de alguns cristãos por causa dessa frase. Talvez eu devesse ter colocado que o cristão deve se submeter e obedecer à autoridade, o que eu não fiz até por uma limitação de caracteres. Uma pessoa que professa crer na palavra de Deus escreveu o seguinte comentário: Deus nos mandou obedecer às autoridades constituídas por Ele, não as eleitas pelos homens. Homens intitulam homens, mas as autoridades que Deus constituiu são outras. Ou você me diria que também obedeceria a Hitler na época nefasta do Holocausto? Por favor, conhecimento de letras sem revelação íntima e pessoal dada pelo Pai é nada. Meu irmão, leia as Escrituras pedindo ao Espírito Santo discernimento. O que não tiver Cristo Jesus como respaldo e parâmetro deve ser ignorado. Até aí, então, o comentário que eu recebi de uma pessoa na rede social. Quem discorda da submissão às autoridades costuma evocar o exemplo de Hitler e de outros crápulas da história, esquecendo que nós devemos nos submeter sempre, porém obedecer naquilo que não seja contrário à palavra de Deus. Submissão é uma coisa, obediência é outra. O cristão deve sempre se submeter à autoridade, sempre honrar a autoridade, porque toda autoridade foi estabelecida por Deus, independente se ela foi eleita ou tomou o governo pela força. Quando alguém diz que são homens que dão títulos a homens, como se isto fosse desculpa para nós não nos submetermos a uma autoridade, essa pessoa esquece que todas as autoridades são, de alguma maneira, estabelecidas neste mundo segundo decisões humanas. Algumas são eleitas pelo voto direto, outras por voto indireto, outras assumem o seu posto por meio de um golpe, outras pela invasão de um país, outras porque herdam o trono e por aí vai. Pilatos, a autoridade sob a qual Jesus se colocou em submissão, era um invasor do território dos judeus. Independentemente de como tenha chegado ali, o fato de uma autoridade ocupar o trono é suficiente para reconhecermos que ela tem a chancela divina. Pensar diferente significaria não reconhecer autoridade nenhuma, ou querer que seja autoridade apenas aquela que eu achar que é autoridade. Isso é rebelar-se contra todos os princípios estabelecidos por Deus na criação. Deus estabeleceu a autoridade humana com poder de vida e morte sobre o próximo. E ele fez isso por meio de Noé, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis. Quando Deus fez isso, nem havia uma população para Noé exercer sua autoridade, porque ele era um simples patriarca, com autoridade sobre a sua esposa, seus filhos e suas noras, que foram as únicas pessoas que restaram no mundo depois do dilúvio. Mesmo assim, a partir de então, Deus passou a reconhecer a autoridade de homens sobre seus semelhantes, independentemente do modo como tenham chegado ao poder. Quando Jesus estava na terra, os judeus viviam numa pátria invadida pelo poder romano, onde havia vários níveis de autoridade, começando pelo César, que era o mais alto, que não necessariamente era o nome do imperador, mas era o seu título, como era o título faraó, lá no Antigo Egito. Outros países também tiveram títulos semelhantes, como o Kaiser alemão e o Czar da Rússia. É a mesma coisa que César. O Senhor se submeteu a todas as camadas de autoridade que estavam sobre si, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Por essa razão, foi submisso até ao ímpio governador Pilatos, que se gabava de ter autoridade sobre Jesus para fazer o que bem entendesse. E aí ele recebeu do Senhor uma resposta rápida.
nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. João 19:11. Quando Jesus nasceu, a autoridade máxima no Império Romano era César Augusto. Ambos os títulos, César e Augusto, ele assumiu para si, mas o seu nome era Gaius Octavius Turinus. E na adolescência de Jesus, quem reinava era Tibério César. E logo depois da morte de Jesus, quem subiu ao trono foi o seu sobrinho neto, Gaio, chamado também de Calígula, que enlouqueceu e aterrorizou o reino do Império Romano. Cláudio foi o seguinte, o próximo, por volta do ano 43, e ele foi sucedido por Nero no ano 54, e foi ao imperador Nero que Paulo apelou em Atos 25:11. Havia ainda as autoridades locais dos judeus, como a dinastia de Herodes, porque a estratégia dos romanos era colocar governantes fantoches nos países que invadiam, a fim de reduzir a rejeição do povo. Bem, você já deve ter visto filmes em número suficiente para saber que Nero não era nenhuma Madre Teresa, mas foi sob este homem cruel que os apóstolos viveram e foram executados. Depois vieram Vespasiano, Tito, que massacrou os judeus e destruiu o templo de Jerusalém, seguido de Domiciano, que enviou o apóstolo João para o exílio na ilha de Patmos. O seu sucessor Adriano, de tantos judeus pedirem para reconstruírem o templo, ele construiu um templo para Júpiter no lugar do templo de Deus que havia sido destruído por Tito, e renomeou Jerusalém, que passou a chamar de Hélia Capitolina, dedicada à adoração de Adriano, do próprio imperador, e do deus Júpiter. Então foi sob essas autoridades que viveram os primeiros cristãos, e era a elas que o apóstolo Paulo se referia quando ele escreveu aos Romanos: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13, versículo 1. Paulo não diz as autoridades que elegemos, ou as autoridades justas, mas ele simplesmente diz que todas as autoridades que existem vieram de Deus e foram ordenadas por Deus. Outras passagens bíblicas deixam muito claro de onde emana todo o poder e a necessidade de nos submetermos às autoridades, como, por exemplo, Provérbios 8:15, que diz assim: por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. O próprio Daniel, que viveu debaixo da autoridade de Nabucodonosor, foi o porta-voz que Deus usou para alertar o monarca de sua loucura e pretensão de se achar um Deus. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel 4:32. Deus tinha dado a Nabucodonosor ser rei de reis. Quando nós vamos às instruções dadas à igreja, além de boa parte do capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos, nós temos o que ele escreve a Tito, de como deveria instruir os cristãos que Tito visitasse nas suas viagens. E Paulo diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Tito 3:1, submissão e obediência. Pedro também detalha ser a vontade de Deus que vivamos em submissão às autoridades constituídas. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. 1 Pedro 2, 13-16. Um mundo sem autoridade seria um mundo de anarquia, um mundo anárquico.
onde cada um pensaria ser sua própria autoridade. Até teve um que comentou, que disse que eu tinha que ler os livros de um filósofo anarquista cristão. Mas autoridade e ordem nós temos até na formação da igreja, quando o Espírito Santo estabeleceu uma autoridade local nas assembleias, que são os supervisores, que ele chamou de anciãos, ou bispos ou presbíteros, que são sinônimos. Além do termo guia também, que aparece em Hebreus 13:17, e que em algumas versões aparece como pastor. Eram sempre mais de um, e tinham por objetivo supervisionar e apacentar o rebanho de Deus localmente. Embora eles fossem originalmente eleitos pelos apóstolos e seus designados, seus delegados, como era o caso de Tito, que Paulo deixou em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, isso está em Tito 1:5, hoje, na ausência dos apóstolos, eles são apenas apontados ou reconhecidos, apontados pelo Espírito e reconhecidos pelos irmãos, porém não são nomeados. Mesmo assim, são autoridade sobre a igreja local, como nós vemos a exortação: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13:17. E por tudo isso que até por tudo isso que eu me surpreendo, pelo fato de muitos cristãos não entenderem o princípio da autoridade, que foi estabelecido na criação e é representada a autoridade pelo termo cabeça, em algumas passagens, como 1 Coríntios 11. Ali nós temos Deus, que é a cabeça de Cristo, Cristo como cabeça do homem, o homem apontado como cabeça da mulher. Nas diferentes áreas do convívio social, nós temos também autoridades diferentes, como policiais, professores, patrões, e um bom exemplo de submissão e obediência que se deve às autoridades é a autoridade mais próxima de nós, que é a do círculo familiar, uma figura da relação que os salvos, os filhos de Deus, têm com o Pai, com Deus Pai. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, nós tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos e não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, de 7 a 10. O desprezo pela autoridade contaminou de tal maneira os cristãos que eu fiquei surpreso quando eu li a postagem de um pastor protestante numa rede social, o qual escreveu o seguinte, abre aspas, existe por trás desse governo uma mente intelectualmente limítrofe, cientificamente ignorante, ideologicamente totalitária, religiosamente obscurantista e moralmente perversa. É urgente que seja exorcizada. Fecha aspas. Nos comentários da sua postagem, eu coloquei apenas uma passagem do livro de Atos, esperando que isso ajudasse a despertar sua consciência. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado, ao lado de Paulo, disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Atos 23, de 1 a 5.
Quando eu vi tal manifestação desse líder religioso, vindo de um que se propõe a ser guia de cristãos, me veio à memória o que disse Judas na sua carta. Veja só. Contudo, semelhantemente também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Judas 1:8. Blasfemar das autoridades indica falta de sintonia com a vontade de Deus. O cristão deveria se ocupar em orar pelas autoridades que estão sobre nós. Apesar de o respeito do qual Judas, melhor dizendo, estava falando ali na sua carta, era até mais amplo, porque incluía anjos, incluía até os anjos caídos, veja só. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: "O Senhor te repreenda." Judas 1:9. O arcanjo sabia que Satanás estava acima. Isso revela a gravidade de se blasfemar das dignidades, sejam elas quais forem. Paulo explica a Timóteo e a nós como e por que orar pelas autoridades. Ele fala: "Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade." 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Não devemos jamais maldizer os que se acham investidos de autoridade, sim orarmos por eles, para que se convertam, para que tenham sabedoria em governar, para podermos viver uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Agora eu pergunto, seria piedade e respeito difamar uma autoridade? Já é sabido que o desprezo e difamação da autoridade é prática normal dentro das famílias de incrédulos, onde filhos já não honram os pais, professores, os policiais, etc. Mas eu nunca pensei que viveria para ver o embrião daquilo que Platão chamou de tirania da maioria, na democracia que o profeta Daniel descreveu como sendo os pés da estátua do sonho de Nabucodonosor. Deus permitiu o coronavírus para revelar isso, porque nenhuma outra crise mundial teve o que nós estamos vendo hoje. As autoridades em contato direto, online, em tempo real, com a opinião pública, que atira para todos os lados, dá milhões de palpites e acaba influenciando, sim, os governantes, como nunca antes na história do mundo. Veja essa passagem. "E quanto ao que visse dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre." Daniel 2, 41 a 44, está falando do reino de Cristo, que sucede o período democrático. Percebeu? A profecia ainda irá se cumprir, porém a democracia, que é louvada por todos como sendo a última bolacha do pacote em termos de sistema de governo, já prepara o terreno para essa fusão entre povo e governo, uma fusão que não tem liga alguma e será facilmente quebrada quando Cristo vier para reinar. A democracia é prima do socialismo, que também é um sistema fundamentado no homem, como sendo o senhor do seu próprio governo.
Na visão dos pés da estátua, o barro nos fala da humanidade e o ferro nos fala de poder e autoridade. A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, nesta ordem ou não, e por isso ela é chamada por Platão de tirania da maioria. A resposta evidente para a falta de submissão e respeito, até de cristãos para com as autoridades, é porque nós vivemos numa geração que cresceu doutrinada pela democracia e acredita que aquilo que diz a Constituição brasileira seja verdade. Ali diz, logo no começo da Constituição, todo poder emana do povo. Mentira! Na contramão dos homens, a Bíblia deixa muito claro que todo poder emana de Deus. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre, escreve 1 Pedro 5,11. Talvez tenham feito você acreditar que poderia encontrar na Bíblia aquela famosa frase, a voz do povo é a voz de Deus, mas a verdade é que não existe essa frase na Bíblia, e a voz do povo que se manifestou numa eleição democrática há 2000 anos, foi a que elegeu Barrabás. E foi a mesma que clamou contra Jesus, fora, fora, crucifica-o. Isso está em João 19,15. Como cristãos, nós temos um guia seguro, a palavra de Deus, para saber como agir em tempos de abandono da verdade. Sabe o que faz desta pandemia do Covid-19 uma confusão como nunca houve na história? É a tecnologia que deu voz ao cidadão comum. E queira ou não, as autoridades estão sendo influenciadas pelo que o povo diz e até por fake news e teorias conspiratórias. Isso nos leva mais perto ainda dos pés de barro misturado com ferro da estátua de Daniel. Está tudo assim, povo e governo misturado. O diabo adora isso porque causa confusão e incerteza, não só na mente do povo, mas dos governantes, que vacilam nas suas decisões, dão ordens, voltam atrás, ficam desacreditados. No passado, o povo de Deus também passou por tempos de grande aflição e de grande incerteza diante da perplexidade de ordens dadas pelos governantes, que na época, no passado, eles podiam até essas ordens podiam exterminar o povo de Deus da terra, na época era Israel. Mas quantas vezes você leu de Deus mudando o coração dos governantes? Muitas, né? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21:1. Uma boa leitura nesse momento de tanta incerteza é o livro de Esther, onde nem sequer é mencionado o nome de Deus. Olha que curioso. Mas nós vemos ali Deus trabalhando nos bastidores para salvar o seu povo, revertendo até a palavra do rei, que não podia ser mudada. No livro de Esther, ela é encorajada por seu tio, Mordecai, a interceder junto ao rei pela salvação do seu povo, e ele usa dessas palavras: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? Esther 4,14. Eu não quero dizer que você deva ficar na porta do palácio esperando o presidente sair para tentar marcar uma audiência a fim de expor suas ideias de como ele deve governar ou resolver os problemas do coronavírus. Não. Eu falo de outro tipo de audiência, e você pode entrar a qualquer momento numa audiência com aquele que está acima do presidente, para interceder pelo presidente e pelas outras autoridades, a fim de que Deus lhes dê sabedoria de como devem agir. Você estará, então, participando de uma audiência muito mais elevada, com o próprio Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos
com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso está em Hebreus 4:16 e Hebreus 10, de 19 a 24. Então, entrando em oração diante do trono da graça, que nós vamos encontrar socorro em ocasião oportuna. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo